Vamos começar aqui com o Pedro. Pedro Vitello mandou pra gente aqui. Tem uma parte do curso que eu ouvi, mas não consegui reverificar, sobre realizar a integralização de capital no contrato social e não averbar na matrícula do imóvel. O que pode ocorrer? Riscos em não averbar. Pedro, vou começar aí abordando essa tua questão, que é o seguinte, são dois momentos distintos, tá? Um momento é quando você, no contrato social, afirma, declara que você integralizou o capital com aquele imóvel. Para contabilizar, isso já é suficiente. Para você considerar esse imóvel da PJ para tributar, por exemplo, um aluguel, PIS, COFINS, RPJ, CSLL, isso já é o suficiente. Porém, juridicamente, você precisa alterar a titularidade no registro de imóveis, tirando o imóvel da pessoa física e levando a titularidade para a pessoa jurídica. Tá? O fato de não ter feito a regularização lá no registro de imóveis, a transferência de titularidade, não te tira o direito, diria até mais, não te tira o dever de contabilizar na PJ, tributar na PJ para a Receita Federal. O contrato social já é suficiente. Aliás, um instrumento particular já seria suficiente, que dirá um contrato social que tem fé pública, é um instrumento de fé pública, tá? Então, nesse aspecto. Agora, vamos pensar um pouquinho mais à frente. Esse cidadão, seu Zé da Silva, que tinha um imóvel, integralizou no contrato social, registrou na junta, esse cara morreu. Morreu agora. E aí vai abrir inventário e vamos lá ver o que tem no nome desse cara. E aí no nome desse cara tem um imóvel. Aí até você provar que o focinho de porco não é tomado e resolver isso, você provavelmente vai ficar aí com um perrengue grande para resolver. Tá? Então por isso que a gente fala bastante dessa questão de que no curto prazo, tributariamente, você até poderia dar um tempinho aí para fazer essa transferência, pensando no fluxo de caixa dessa empresa, né, por conta aí de taxa, de ITBI, se houver o ITBI, que em regra vai ter, né, se você não for para a guerra, não for discutir isso, tá? Então você até pode fazer aí um passo a passo, mas, contudo, entretanto, todavia, né, é importante que faça essa alteração de titularidade, né, Renato? Perfeito, assim, tentar agregar alguma coisa na resposta do Caio, é que, de repente, no mercado, as pessoas aí, vamos colocar, né, os interessados, os possíveis clientes, a grande maioria já sabe o que é holding, já começaram a fazer a sua holding, e o comum, né, é quando a gente até vê aqueles nossos 7 passos, né, a gente podia enquadrar essa dúvida do colega lá no terceiro, né, que é a formação de capital social. Então, quando vai acontecer a formação do capital social, da forma como o Caio disse, é muito comum não ter acontecido o registro, e assim, ou por não ter pago o ITBI, um ponto importantíssimo, né? A gente vai querer entrar na discussão do ITBI, mas existem momentos que, para não deixar o registro de imóveis desprovido de conclusão, né? Até para dar uma correçãozinha no Pedro, não seria uma averbação, tá? Quando a gente pegasse a matrícula, a gente não veria um AV, seria um registro. Transferência de propriedade sempre é mediante registro, tá? Alguma outra característica que tu vai colocar no bem, como, por exemplo, uma garantia, isso vai averbado ali. Ah, tem uma ação que discute sobre o bem, tá averbado ali também, beleza? Então, em termos de mercado, é uma baita de uma oportunidade o que a gente está conversando, porque é muito comum, né, acontecer de o escritório de contabilidade receber um contrato social, registrado, bonitaço, faz a contabilidade, mas acaba se esquecendo, não é do dia a dia da contabilidade, verificar como é que está no registro de imóveis. E eu acho que um lance que nós temos batido bastante aqui é que, a contabilidade tem departamento fiscal, tem um departamento contábil, tem um departamento pessoal e tem aquela turma que faz a junta comercial. Manda essa turma da junta comercial fazer cartório também, tá? Registro dos bens imóveis da holding, é um que a gente está comentando agora, mas até para fazer uma simples procuração, já vi que o Anderson meteu uma pergunta ali que já vai ter a ver com essa minha resposta, até para fazer uma procuração de uma pessoa que está em outro país, é necessário conhecer ali os meandros. Então, assim, para tentar dar uma ajudada, esse item 3, se ligue
tentem entender, ou pelo menos se informar bastante a respeito desses procedimentos em registro de imóveis, ok? Porque com certeza vai ter, se não uma oportunidade, vão resolver um monte de problema na contabilidade de vocês e dos clientes que entrarem já com essa característica. Imóvel tendo sido integralizado e não concluído o registro. Só para fechar, o Caio comentou, né? Se o cara morrer, né? Olha que interessante, né? A gente tem que certificar os órgãos para saber da existência ou não de bens em nome do cara que morreu. Aí tu vai lá, certifica o registro de imóveis, estão lá 4 bens imóveis. Só que quando tu vai certificar a junta, tem uma empresa formada por esses imóveis. Nós duplicamos, né, o patrimônio do cara. Agora tem imóveis e participações societárias. Era isso que o Caio se referia aqui. Depois aí para tentar explicar o que é o que, em determinado momento acaba demorando, o cartorário fica, enfim, com receio, e bate pé, e acaba que uma possível venda tenha que ter sido feita na pessoa física, não na pessoa jurídica, por causa dessa demora ou recalcitrância em registrar, né? Por isso também um outro ponto. Na questão do ITBI, considerem bem pagar, tá? E entrar com uma ação para discutir, né, Caio? Com certeza, com certeza. E só um detalhe, a gente comentou isso no webinário passado, se não me engano, no webinário de janeiro, mas é importante só botar junto aqui para falar mais uma vez sobre isso. A gente teve um caso de uma prefeitura, caso isolado de uma prefeitura, que aplicava multa por não levar ao registro de imóveis a transferência de titularidade, né? Então, questão do prazo para levar. Pode até ser, tu deu entrada, não concluiu, beleza, mas tinha que ter levado para não, em até 30 dias, se não me engano, né? Então, quando for usar essa estratégia, enfim, né, esse procedimento de prolongar a espera para transferência, pensando no fluxo de caixa, só se certifica com a legislação do município, né, de como fazer isso sem correr risco de uma multa, tá, pessoal? Coisa linda. Deixa eu dar uma escada agora também, né? O cara ficou meio sem se falar, começa a se empolgar. Mas olha só, a gente sempre tem também comentado aqui que tem, provavelmente vocês que estão aí nos assistindo, né, tem 2 tipos de profissional. Um profissional que tem um olhar mais conservador, vamos dizer assim, mais, vamos fazer a coisa para não se incomodar. E um profissional que, de repente, já está no DNA dele buscar alguma alternativa. Então, uma coisa que a gente fala bastante é, principalmente para esse cara que pensa na alternativa. Para a gente poder propor uma alternativa, a gente tem que saber o correto, tá? Aquilo que deveria ser feito. Então, agir em conformidade com a legislação significa, o cara pega um cliente com 10 imóveis, um em cada município. O cara vai ler a legislação municipal de cada município que ele está envolvido. Foi assim que a gente soube, né? Então, pegamos um município que a gente nunca tinha visto lá no interior de Minas Gerais, pegamos a legislação, tá bem fácil, a internet consegue, né? Ali naquele normas legais, eu acho que normas legais da Receita, né? Tem o leis municipais, né? Municipais, o cara já coloca o nome pro cara não esquecer, o cara esquece, né? Leis municipais, olha o nome. Beleza? Então, se liguem, sempre quando for fazer esse trabalho, qualquer outro trabalho, façam a leitura da legislação, não chutem, tá? Não ache que com o CTN, a Constituição, tá resolvido, não tá. Isso aí.